Glória a Deus, é muito bom ver testemunho, é muito bom ver o que Deus está fazendo, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra é o que move os nossos corações a viver o impossível. E hoje no culto da Sagrada Família, eu quero que você já comece comigo, nós temos bastante assunto para tratar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14, para você que está em casa, você me acompanha hoje aqui, você que está através da TV Nova Conexão, hoje é sábado para você, para mim aqui agora de modo ao vivo, presencial, estamos no culto da Sagrada Família na quarta-feira na Igreja Internacional da Graça de Deus. Você já me conhece, sou o pastor Jefferson Mendes e eu quero deixar para você, já que você já está nos acompanhando aqui nessa programação, nós estamos de casa nova, amém, irmãos? Quem gostou da casa nova, diga amém. Casa nova, casa bonita, estamos nos organizando ainda, está tudo preparado, tudo organizado, mas até que tudo fique organizado do jeito como manda o figurino, nós estamos de improviso, dessa maneira que estamos fazendo aqui, mas a palavra de Deus é o que importa, amém, gente? O que importa é a palavra de Deus. Você que nos acompanha, o nosso endereço é Rua Silveira Martins, número 44. Você que também nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, você pode também compartilhar destas mensagens. E eu quero muito que você dê alguns minutinhos para que eu possa trazer para você uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para abençoar sua vida e a sua família, tá bom? Vamos à palavra, gente? Mateus capítulo 8, versículo de número 14. Quem está na igreja e não tiver Bíblia, do lado esquerdo do pastor, passa para você a Bíblia de modo online na tela. Para quem está em casa, vai passar na sua tela aí agora. Diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Deixa o pastor explicar para você. Esse texto é bem conhecido, não é verdade? Um texto ao qual nós sabemos que Jesus entrou na casa do Pedro. Acredito eu que o Pedro ou morava ali na casa da sogra do Pedro, ou o Pedro foi fazer uma visita nesse dia e levou Jesus. Mas a base dessa mensagem, a revelação dessa palavra para nós hoje é: se você tem Jesus na sua vida, se você anda com Jesus, quando você torna para sua casa ou no local onde você estiver, Jesus ali estará com você. Amém? Se você estiver andando com Cristo, se você estiver andando com Jesus, convivendo com o Senhor, vivendo a prática do Evangelho, onde você estiver, o Senhor ali também estará. Outra coisa, também lembrando no caso da Sagrada Família, o Pedro só pôde levar Jesus até ele porque Jesus estava com ele. A pergunta que dou, como sempre aqui, como base do texto: Jesus está com você? Responda agora, Jesus está com você? Sim ou não? Se Jesus está com você, então fique tranquilo, porque o Senhor Jesus chegou para resolver o problema na sua família. Ele chegou para resolver aquela pessoa que está doente, ela vai ser curada. A pessoa que chegou talvez até um ponto de se converter, conhecer Jesus, até se batizou, mas o diabo enganou essa pessoa, ela acabou se desviando, acabou se apartando de Jesus. Essa pessoa vai voltar para o Senhor, diga graças a Deus. Porém, o que vale muita atenção aqui, eu sempre digo nos cultos da Sagrada Família, que para você poder alimentar alguém, você tem que estar alimentado, não é verdade? Cesto vazio não alimenta ninguém, cesto vazio não alimenta, o seu cesto precisa estar cheio, e o cesto aqui simboliza para nós a palavra. Se você está cheio da palavra, se você tem a direção de Deus, você levará a tua família a conhecer Jesus. Quando então Pedro entra com Jesus na casa da sua sogra, ou em sua casa, posso assim dizer, e quando ele chega ali, encontra a sua sogra deitada, acamada com febre.
Nós sabemos que a febre, o corpo humano, ele é tão perfeito, Deus nos fez com tanta perfeição, que a febre é para nós como se fosse um dispositivo que está nos avisando. Existe algum problema com você, e esse problema, ele pode estar causando algo que vai piorar ainda mais, ou até mesmo em casos piores, uma infecção, né, bem séria. Então, essa enfermidade, eu não sei se você já passou por isso, alguém já teve febre? Teve, né? Que pergunta do pastor. Acho que todos já tiveram febre. Todos já passaram, né, por um estado febril. Já passaram por isso. Então você sabe o que eu estou falando. Você pode estar bem agora e daqui 15, 20, 1 hora, 2, 3 horas, uma tarde que você passe fora, você pode voltar febril. Creio eu que o Pedro saiu de casa, foi para as caminhadas com Jesus, foi para o trabalho com Jesus, e quando volta para casa se depara com a sogra passando mal, com um problema sem saber qual era. Às vezes nós não sabemos o que está no coração do filho, às vezes nós não sabemos o que está no coração da filha. Quando falo saber o coração, só Deus sabe, mas nós sabemos, nós conhecemos muitas vezes. Por exemplo, um filho fala para você: eu não vou para a igreja mais, não quero saber mais de Jesus. Você já sabe qual é o motivo que essa pessoa está se afastando, alguma coisa está atrapalhando ela. Mas tem pessoas que você olha para ela e fala: puxa vida, essa pessoa era uma bênção, era tão firme com Jesus, era tão firme com Deus. O que levou essa pessoa? Qual é o motivo que hoje essa pessoa se afastou tanto de Deus a ponto de estar deste jeito? Pedro chegou em casa e encontra sua sogra com aquele problema e ele não sabia a raiz daquele mal, mas ali Jesus estava. Mesmo quando você não sabe o motivo, o porquê aquilo está acontecendo, se você está com Jesus, ele vai resolver o problema. Diga graças a Deus. Ele vai dar solução, ele vai resolver a situação, mas nós não podemos esquecer: Jesus precisa estar comigo. Se eu levo Jesus para minha casa, o problema será resolvido. O Senhor vai resolver o meu problema. Pergunta: eu preciso estar com Jesus para levar Jesus para a minha casa. Amém, gente? Deu para entender essa parte? Baseado nesse texto que fala sobre cura, que fala sobre a libertação da sogra, algo me chamou muita atenção, e creio que a sua atenção também será chamada. Quando esta mulher foi curada, a primeira coisa que ela fez foi fazer o quê? Ela levantou-se. Cristão caído, homem caído, mulher caída, desanimada, prostrada, sem força, sem vontade. Pessoa caída não agrada a Deus, não faz obra de Deus. Quem ama a obra de Deus, diga amém. Ninguém faz a obra de Deus desanimado. O desânimo, a tristeza, as coisas do nosso coração precisam estar bem solucionadas para que nós façamos a obra com alegria. Amém? Pastor, alguns aqui, por exemplo, aqui hoje, por acaso, você passou um sol quente para chegar aqui? Alguns passaram até, tiveram que pegar ônibus, outros tiveram que caminhar. Pastor, eu enfrento o que tiver que enfrentar. Isso são coisas naturais da vida. Mas tem pessoa que está caminhando para vir à igreja. Ai, meu Deus, tem que ir para a igreja. Oh, meu Deus, que esse sol. A pessoa reclama de tudo, e nós temos que ter um coração voltado assim como Pedro. Só para a gente poder ter como base histórica, o Pedro tinha acabado de receber de Jesus a missão de ser um discípulo. O Pedro também não estava preparado, e não sei se você vai entender o que eu vou lhe falar, mas creio que sim. Você, quando conheceu Jesus, ou se você está conhecendo Jesus agora, o desejo do coração de aquele que conhece Jesus é falar de Jesus para todo mundo. A primeira coisa que Pedro faz é fazer o quê? Apresentar Jesus na sua casa. Ele leva Jesus para a sua casa, e a sogra, ao ser curada por Jesus, ela também agora passa a ser uma discípula, diga amém. Ela passa a servir. Ela preparou a mesa, organizou ali o café. A sogra do Pedro chegou na glória dizendo: olha, eu preparei café e Jesus entrou na minha casa. Jesus passou lá tomar um café comigo. Por quê? Porque ela foi levantada. Se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você levanta a sua família. Você verá os seus servindo a Jesus, porque você levou Jesus para aquela casa. Agora, muitos estão sofrendo porque não está levando mais Jesus para casa. Entenda o que eu vou lhe falar. Preste bem atenção. Levamos Jesus aonde? No coração. Mas principalmente para a nossa família, com as nossas
atitudes. Meu irmão, Pedro já andava com Jesus, Pedro já estava caminhando com Jesus, Pedro precisava agora mostrar obras. Eu não tenho tempo hábil para abrir, mas Tiago disse, a fé sem obras é morta. Você tem alguém que precisa de Jesus, você deve apresentar a obra de Deus em sua vida, e esta obra de Deus em você fará que essa pessoa também conheça Cristo. Pastor, um dia já aconteceu isso, então você vai ver isso acontecer de novo. Satanás enganou o marido, Satanás enganou a esposa, Satanás enganou um filho, mas o Senhor, meu irmão, a palavra diz que dele ninguém escarnece. Todo joelho vai ter que se dobrar. Ah, pastor, mas é que ele escandalizou, ela escandalizou, não quer saber mais nada de Jesus. Meu irmão, mais cedo ou mais tarde essa pessoa verá a obra de Deus em sua vida. A princípio, você da família, já disse isso aqui várias vezes, o exemplo é muito importante. Porém, quando Jesus entra junto com o Pedro, o milagre acontece. Ao mesmo momento que o milagre acontece, ela se levanta para servir. Amados, é tão bom quando você vê Jesus te usando, é tão bom quando você pode ser o exemplo para mostrar para as pessoas que Jesus opera milagre. Olha, o Senhor a qual tenho servido é este chamado Jesus Cristo, este mesmo que te curou. A sogra se levanta e fala, não, vocês não vão sair daqui sem tomar um café. E começou a servir Jesus. E essa mulher tornou-se um testemunho de Jesus Cristo naquela região. Diga graças a Deus. Que lindo é, meu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido, tua esposa, qualquer classe de família, ou até familiares. A vida que você leva hoje, ser um exemplo para alguém que em outrora nem cria em Cristo Jesus, mas hoje pelo testemunho, por onde você vai, Jesus está junto. Entenda que eu vou lhe falar agora, nesses dias Jesus estava em corpo físico, ele estava ali de corpo presente. Hoje Jesus está conosco através do seu Espírito. Onde você coloca o pé, o Espírito Santo está junto. Você veio para a igreja, entrou no ônibus, entrou no carro, você entrou no Uber, como você fez para chegar, ali Deus está com você. Eu me lembro de uma senhora, o nome dela é Esther. Ela é membro da nossa igreja lá em Fazenda Rio Grande. E eu lembro de um dia que ela chegou na igreja, sabe aquelas irmãs bem faladeiras, mas não é o jeito dela, não de falar demais, mas ela fala bem alto. E eu lembro que um dia ela chegou na recepção da igreja e colocou o guarda-chuva assim, ó, pá, em cima assim, pastor, saí de casa, o ladrão apareceu e disse assim, passa tudo que a senhora tem, senão eu te mato. Ela disse que levantou, não estou dizendo para ninguém fazer isso, tá? Isso é errado fazer. Ela levantou o guarda-chuva e falou assim, eu estou indo para a igreja, o meu Deus está comigo, e você pode cascar o pelo daqui, porque você não vai levar nada que é meu, porque Deus está comigo. E diz essa mulher que esse ladrãozinho olhou para ela e saiu correndo. Meu amado, eu não sei se você entende o que eu vou lhe falar, mas pode ser um louco, alguém louco por uma droga que está com uma arma na mão e dá um tiro nela e matava ela, sim ou não? Sim ou não? Podia ou não podia? Mas Deus não deixou. Ah, pastor, mas podia ser um trombadinha, mas podia ser o pior tipo de ladrão do mundo. Ele roubando aquela mulher, mas ali o Senhor estava com ela, e ela contou o testemunho e disse, pastor, quero contar o testemunho aqui, dizendo que o ladrão não me impediu, não me levou nada meu, e Jesus me guardou e eu estou aqui na casa dele. Amém? Então é a diferença. Quando você anda com Jesus, você não tem medo de tropeçar. Ainda que o tropeço venha, Jesus vai te guardar, vai te livrar da infecção, vai te livrar da febre, vai te livrar do desvio, vai te livrar de tudo que é errado. Mas Jesus tem que estar com você. Para Jesus adentrar a tua casa, você precisa, aliás, para os seus familiares, para a sua família andar com Jesus, você deve levar Jesus através das suas obras, através das suas atitudes, através das suas palavras, através da sua maneira de viver e de se portar. Diga graças a Deus. Ainda nesse assunto, vamos lá comigo? Você que está em casa, deixe seu comentário, fale para nós aí, Deus tem falado com você, você tem sido abençoado, coloque nos comentários, no campo dos comentários, o que Deus tem tratado, até mesmo os pedidos de oração. Lucas 19 fala de um homem que eu não tenho tempo de falar toda a história dele, nós vamos direto já no ponto o ponto final da história dele, que é lá no versículo de número 8,
versículo de número 8. Só para a gente poder lembrar, quem se lembra do Zaqueu sabe que Zaqueu queria conhecer Jesus. Lembram disso? Sim ou não? Zaqueu, ele era um homem que tinha uma vida ilícita. Lucas 19, versículo 8. Ele vivia numa vida ilícita, ele agia injustamente. Ele afanava impostos a mais das pessoas e até levava parte para ele. E ele, quando conheceu Jesus, eu vou explicar bem rapidinho, mas muito conhecido Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura, ele era um homem pequenininho, um homem baixinho. Ele, por não saber como faria para ver Jesus pela sua estatura, havia uma multidão diante dele. Ele, mais do que depressa, ele sai correndo e sobe, diz a palavra, numa parra brava, uma árvore cheia de espinhos. Ele sobe ali, meu irmão, está ali olhando, uma figueira brava, melhor dizendo. E ele está ali em cima daquela figueira, e aí a Bíblia fala que ele está olhando e Jesus olha para cima, tem uma multidão em volta de Jesus. Jesus não fala com ninguém da multidão e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá para a tua casa. Amados, existem pessoas que talvez você não crê nela porque ela é uma pessoa muito errada. Você não acredita que essa pessoa possa mudar porque ela vive uma vida muito torta. Só que há um encontro que Jesus pode ter com ela, a qual talvez você nem saiba. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo de Tarso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio diante dele, ele caiu quebrantado até cego. Ele disse: Senhor, que tu queres comigo? Jesus disse o quê? Ô Saulo, duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Irmão, não se preocupa não. Quem já ouviu falar aquele dito assim, ó: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora ele vai aceitar Jesus. Uma hora ele vai ter que se quebrantar. Uma hora ele vai ter que falar: puxa vida, olha só quanta coisa eu fiz errado. Entenda o que eu vou te falar. Este homem chamado Zaqueu queria conhecer Jesus por um motivo. Você sabe que uma pessoa, quando está em pecado, como que ela fica, irmãos? Ela deita tranquila, em paz, ela vive uma vida de paz, amém? Não, amém. Uma pessoa que está vivendo uma vida errada, ela fica inquieta, ansiosa, nada está bom, ela briga com todo mundo, está tudo errado, porque quem está errado mesmo? Ela mesmo. Então o Zaqueu, não aguentando mais, ele já não suporta o pecado dele mais, ele vê falar de um homem chamado Jesus Cristo e ele fala: eu preciso conhecer esse homem. Esse homem liberta pessoas, esse homem cura pessoas e dizem até que ele perdoa pecados. Eu quero falar com esse homem. O que o coração dele aconteceu, gente? Lá dentro, preste atenção, a mulher do Zaqueu sabia que ele ia falar com Jesus? O tio, a tia, o pai, a mãe, a avó, sacerdote, alguém sabia? Ele não falou para ninguém, irmão. Ele foi falar direto com Jesus. Não se preocupa não, teu marido vai se quebrantar, tua esposa vai se quebrantar, teu filho vai se quebrantar, e quem faz isso é o Espírito Santo. É Deus que faz essa obra. Não queira fazer a vez do Espírito Santo. Somente ore, somente fique firme e Deus vai fazer a obra. Quando então Zaqueu, ali dentro do coração, aquela tristeza, ele procura Jesus, Jesus fala: ô Zaqueu, chegou a tua hora. Você pode falar amém, gente? Amém. Chegou a tua hora, chegou o momento, chegou a hora da recompensa. Você vai ser recompensado, porque teu coração verdadeiramente está sendo transformado. Você não suporta mais isso. Você não aguenta viver mais desse jeito. Isso não é vida para você mais, Zaqueu. É o que Jesus quis dizer nessas palavras. Jesus entra na casa do Zaqueu. Mais uma vez, eu quero que você dê bastante atenção. Quando ele adentra a casa do Zaqueu, várias pessoas começaram a fazer o quê? O que é isso, irmão? De falatório. Jesus foi para a casa do Zaqueu. Irmãos, quantas pessoas você vai falar, vai ver, puxa vida, aquele ali não valia nada. Não valia para você, mas para Jesus tem muito valor. Cada gota do seu sangue, cada passo que ele deu nessa terra, era para alcançar os perdidos. Era para alcançar. A Bíblia diz, Jesus falou, ontem eu pregava no programa, quem assistia o programa de terça-feira, para quem acompanha agora pela TV, terça-feira eu pregava no programa Hora da Graça, eu falava sobre isso. Eu comentava para as pessoas, Jesus, ele quando teve de frente com aquela mulher samaritana, ela disse, aquela mulher de... Puxa vida, não é samaritana. A Cananeia, muito obrigado, Silvio. A irmã Cananeia, ela chegou: Jesus, minha filha está demoniada, resolve alguma coisa. Preciso que o senhor faça algo. Jesus falou para ela: mulher, não é bom deitar o pão dos filhos para os cachorrinhos. O que ele quis dizer com isso? Chamou ela de cachorro? Não.
Jesus estava esperando ela aprender a adorar, aprender a se curvar. Porque Jesus quis, talvez até, nós vemos até na época, que havia uma certa dificuldade. Por exemplo, os crentes não se misturam com os fulanos não se misturam com os ciclano, o judeu não fala com o samaritano. Era questão religiosa. Gente, nós não pregamos religião, nós temos que falar do amor de Jesus. Ah, pastor, o meu marido, meu filho, meu irmão, agora estão indo na igreja A, B, C, D, U, F, G, seja lá qual for. Não é igreja. Está buscando Jesus Cristo? É um propósito verdadeiro? Está pregando o evangelho? Está aprendendo o evangelho? Glória a Deus. Nós temos que ficar felizes por isso. Quando Jesus, então, fala com essa mulher, ela então escuta essas palavras, ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme você pediu. É assim que funciona. Às vezes você não crê e por isso não vai acontecer. Mas o plano de Deus sobre a tua vida talvez já se cumpriu sobre você ter conhecido Jesus, mas tem seu filho, sua filha. A Bíblia diz: quem recebeu o Espírito Santo, quem recebeu Jesus como Salvador, foi batizado, se arrependeu dos pecados, recebeu o Espírito Santo, agora você é minha testemunha para pregar onde? Jerusalém, Samaria e até no fim do mundo, nos confins da terra. Então, a partir do momento que você torna-se uma testemunha, agora você é um agente para ganhar almas para Jesus. O teu trabalho é falar do nome de Jesus. Você não tem que impor nem obrigar ninguém a fazer nada. E nem impor religião para ninguém. Que isso acaba até afastando as pessoas da palavra de Deus. Porque a religião, ela acaba, ao invés de ajudar, ela acaba atrapalhando, destruindo. Isso é muito ruim. Nós temos que sempre estar ligado na palavra de Deus. Ah, eu tenho que trocar de igreja para mudar. Vai resolver? Não vai, não é igreja. Você que me assiste em casa, pastor, eu estou procurando um lugar para congregar. Se você não conhece o trabalho, pastor, não tem como, de forma alguma, conhecer o trabalho da Igreja da Graça. Procure uma igreja que pregue o evangelho, vai conhecer Jesus, vai aprender sobre a palavra. O evangelho por si só vai falar tudo que você precisa ouvir. Continue acreditando na palavra, não desconfie. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí no versículo 8, eu talvez não li para poder falar menos, acabei falando mais do que tivesse lido, né? Mas tudo bem. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha, pastor, quando Jesus entra para dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu não aguenta a presença de Deus ali e fala: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso limpar meus pecados. Senhor, tudo o que eu fiz de errado, tudo que eu tirei de alguém, eu vou devolver 4 vezes, porque eu não quero carregar esse fardo nas minhas costas. Irmão, pergunto para você, qual foi a palavra que Jesus deu? Perguntinha. Qual palavra? Jesus não falou nada, irmão. A presença de Jesus ali fez a obra. O Espírito Santo ali fez a obra. Porque Pedro conseguiu, meu irmão, você entendeu o que o pastor pregou aqui agora mesmo, a revelação da palavra. Quando Pedro leva Jesus para dentro da sua casa, o que ele estava levando? O milagre, levando Jesus, levando a libertação daquela mulher que poderia até morrer com aquele problema. Então, amados, o nosso testemunho, a presença de Jesus em nós, fará muita gente se quebrantar. Eu falava com a minha filha mais velha, a Fernanda Eduarda, e ela já está quase do meu tamanho. Ela tem 15 anos, mas está quase do meu tamanho. Está uma baita de uma moçona, dos cabelos cacheados. E ela falava: pai, olha, eu vou falar para o senhor, eu tenho até vergonha de falar para o senhor. Nós estávamos no carro, eu e ela juntos, estou comentando aqui, creio que isso ajuda muita gente.
E ela falava, pai, na escola é tão difícil porque lá eles só falam besteiras, muitos palavrões, e eu estou no meio, pai. São as amizades da escola e infelizmente é o que tenho. Não tem como eu me excluir de todo mundo, eu tenho que estar com as pessoas que estão ali, para os trabalhos da escola e tal, tal, tal. E eu falei, puxa, filha, ali você tem que ser uma testemunha, você tem que mostrar Jesus ali. Eles têm que ver pela maneira de você viver, que eles, além de respeitarem você, você logo vai ganhar eles para Jesus. Eu falei, é verdade, pai, eu estou lutando para isso. E eu falei, glória a Deus, já no meu coração. E ela disse, pai, foram fazer uma brincadeira lá, uma brincadeira maliciosa, e todo mundo faz isso, faz aquilo, chama fulano. Aí quando falaram, chama a Fernanda, que eles chamam na escola onde ela vai, o colégio militar, lá eles chamam pelo sobrenome. Aí falaram assim, chama a Mendes. Aí uma moça que estava no meio da brincadeira falou assim, não, a Mendes não, ela não brinca desse jeito. Diga graças a Deus. Eu, como pai, fiquei muito feliz. Eu falei, Jesus, é uma diferença. Há uma diferença para quem serve e para quem não serve. Claro, ela vai passar muito mais provações que uma simples brincadeira. Mas o exemplo, logo, daqui a pouco, esses jovens vão estar aqui na igreja. Esses jovens da redondeza aqui, que são os amiguinhos da escola, logo ela vai trazer para a igreja em nome de Jesus. Mas como isso vai acontecer? Pelo bom trato, pela palavra, pela presença do Espírito Santo. A presença de Jesus faz coisa, gente. Se você é cheio de Jesus, cheio da presença do Senhor na tua casa, vai ter filho que vai vomitar tudo que errou. Mãe, eu quero confessar, eu quero deixar esse pecado. Desculpe a palavra que eu falei, mas é verdade, jogar tudo. Sabe, a presença de Deus vai fazer assim, eu vou confessar, eu traí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não quero mais. Diga graças a Deus. Porque a presença de Jesus ali fez o Zaqueu abrir a boca e falar, Jesus, eu peguei tudo, mas eu vou devolver, não quero mais. Não quero essa vida mais. Então, agora a palavra principal para a gente poder ficar ainda mais feliz. A palavra principal que eu digo porque olha a palavra de resposta de Jesus. Versículo 9. Vamos junto, bem forte que nem gadita mesmo, guerreiros de Jesus. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Diga graças a Deus. A presença de Jesus na casa de Zaqueu levou salvação para quem? Para casa, para a família. A presença de Jesus com você leva a salvação para a tua casa, para a tua família. A libertação para a tua família, se você leva a presença de Jesus a sério, se você leva o Espírito Santo a sério, se você leva a palavra a sério. Quando nós ouvimos a palavra, nós não podemos duvidar de maneira nenhuma. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu ver, eu tenho mais 10 minutinhos. Bem rapidinho, gente, porque o tempo é curto. Atos capítulo 10, diz um amigo meu que nós não podemos encher linguiça. Já ouviu essa expressão? Mas eu não vou encher linguiça, eu tenho que terminar isso aqui para você. E antes de fazer a leitura, é o versículo 1 e 2 que nós vamos ler. Atos 10, 1 e 2. Para ser até mais prático, quem está sem Bíblia acompanha no monitor. Quem está em casa vai ler também comigo. Antes de fazer a leitura, olha para os olhos do pastor aqui. Olha bem nos olhos do pastor. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro está dando aquele trabalho, o início da igreja. Atos dos Apóstolos é o começo da igreja, a igreja primitiva. E quando então o apóstolo Pedro ele está numa oração, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar essa parte, depois de ler o versículo 1 e 2 fica mais fácil para compreender. Quem nunca ouviu falar desse texto vai entender mais fácil. Quem já leu vai lembrar um pouquinho mais fácil. Olha o versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada a italiana, piedoso. Aí começa a falar uns adjetivos sobre ele. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, com toda a sua casa, sua família, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo, vamos junto, orava a Deus. Para aqui, por favor. Então, nós vamos falar um pouquinho do Cornélio. Não tenho tempo de falar tudo sobre ele, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa história. Quando esse homem se trata aqui na Bíblia, o Cornélio, ele era um homem que vivia em oração, ele era um homem temente a Deus, era um homem que respeitava a palavra, e a Bíblia diz que toda a sua família o era. Todos eles andavam de acordo com a palavra de Deus, eles eram fiéis, eram tementes, faziam a obra, eram piedosos, eles oravam sempre. E um caso acontece.
Deus, então, em oração, fala com este homem chamado Cornélio. Vai, então, até a casa de um homem chamado Pedro. Quem é o Pedro mesmo? Começamos falando de quem hoje? Do Pedro. O Pedro levou Jesus no primeiro momento, para onde que ele foi? Para casa. Não adianta querer salvar o Afeganistão, salvar lá tanta gente. Claro que nossa intercessão tem muita valia. Oremos por esse povo que sofre, amém? Não adianta querer salvar a Venezuela, a Bolívia, salvar todo mundo, sendo que nós não salvamos nem Jerusalém, né? A Bíblia diz, testemunhas aonde? Jerusalém é a casa, né? Nós também temos que pregar para os vizinhos da Samaria e também temos que pregar em qualquer lugar do mundo. Mas o primeiro lugar é onde? Dentro de casa. O que está acontecendo aqui? O Cornélio começa a orar, Deus fala com ele. Se você for até o Pedro, esse homem chamado Pedro vai dar uma direção para vocês. O Pedro tem algo para dar para vocês. E no mesmo momento que Deus falava com o Cornélio, Deus também falou com o Pedro. Eu não tenho tempo de ler a história porque é bem longa, mas só para você entender. E quando então o Cornélio escutava essa palavra de Deus, ele então pede que vá até Pedro e chame o Pedro para ir até a casa dele. Irmão, o Espírito Santo direciona certinho a casa, o lugar, na casa de quem que ele estava, o que ele estava fazendo. O Espírito Santo falou tudo como ia acontecer. Tem momentos que você vai chegar na casa de Deus, a palavra vai falar ao seu coração, você fala, puxa vida, é isso que vai ser, é só você trilhar em cima daquilo ali que Deus vai confirmar. Amém? Só não sair da palavra já vai fazer tudo acontecer do jeito que o Espírito Santo quer. Aí então ele vai, aí o Pedro está orando. E aí a Bíblia fala que Deus dá uma revelação para ele de que tinha ali animais, répteis, que ele estava com fome. Deus fala, mata e come. Ele fala, não, eu não vou comer porque é imundo. Porque, claro, nós estamos falando aqui, há uma comparação entre os judeus e os gentios. O Pedro tinha até uma dificuldade para pregar para pessoas que não eram judeus, por causa que havia aquela questão religiosa. E o Pedro ainda tinha um probleminha no coração dele. Lembre-se que o Pedro sempre estava em tratamento. Quem é de Jesus, diga amém. Você está em tratamento contínuo. Jesus está tratando todo dia. Tem coisas que Jesus precisa tratar em você ainda. Amém? Sim ou não? Tem, todo dia. O Pedro, apóstolo, homem de Deus, ele ainda tinha uma aversão com as pessoas. Ele criou esse obstáculo. Aí Deus fala para ele assim, não amaldiçoe o que eu abençoei. Ou seja, ele abençoou todo mundo. Não tem mais diferença de romano, grego, italiano, seja quem for, meu irmão. Todos agora têm direito à salvação. Jesus Cristo morreu na cruz, diga amém. E aí então Deus fala com ele através do Espírito Santo e fala, olha, vai acontecer assim, 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 vai vir uma pessoa para falar com você e você responda a ele. Aí o Pedro, ele como não é bobo nem nada, lá no versículo 34, por isso que eu disse para você que há um texto longo, eu não posso fazer a leitura, mas lá no versículo 34, a Bíblia fala a respeito do que Pedro começa a tratar com o Cornélio. Isso aqui já tem bastante história que o pastor pulou para a gente poder chegar na parte principal. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz. O que aconteceu? Preste atenção, o Pedro então começa a falar com o Cornélio. O que você quer, Cornélio? Por que você me mandou chamar? Aí o Cornélio começa a explicar. Jesus, ele falou comigo através da oração e disse que era para chamar você porque você tinha um recado importante para dar para nós. E foi assim, eu estava orando às 3 horas da tarde, a hora nona. E o Pedro também estava orando justamente no terraço quando o Senhor falou com ele. Irmão, o mundo espiritual você não vê, mas suas orações têm valor. Se você tem orado pouco, você vai ter pouca resposta. Você vai ter pouca direção de Deus. Você vai ter pouca visão de Deus. Quem ora muito, muita direção vai ter. Visão, quando eu falo, não é para você ficar vendo nada, não, nem ficar procurando ver, mas é entender. Tem momentos, por exemplo, eu estou aqui, pai, me dá a revelação, o que eu tenho que pregar? Jesus, o que o senhor quer falar comigo? Tem momentos, meu irmão, que eu vou meditar numa palavra que eu fico, às vezes, o mês todo estudando aquilo para entender o que Deus quer falar. Porque existem coisas, meu irmão, que precisam de uma oração, precisam do Senhor direcionar o que Ele quer fazer. A leitura da teologia, a leitura bíblica, qualquer um pode fazer, meus amados. Mas direcionado pelo Espírito Santo não é qualquer um. Você tem que estar em espírito de oração. Você tem que estar ligado no Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém? Aí então, o Pedro então escuta essas palavras e fala, puxa vida, foi tudo que o Espírito Santo também falou para mim. Irmão, veja que nada que o Espírito Santo faz fica fora, tudo se encaixa. Irmão, quando é Deus, meu irmão, nada fica fora do lugar, tudo se encaixa. Aí, quando isso aconteceu, o Pedro fala essa palavra. O que ele disse? Deus, preste atenção. Tipo assim, ele agora está falando com ele mesmo. O Senhor não faz acepção de ninguém.
O Senhor quer salvar todo mundo mesmo, diga amém. Ele pregando o evangelho, e ele mesmo agora reconhece: Senhor, eu preciso pregar para qualquer um. Quem está batendo o coração, está vivo, está de pé, pode ouvir, então eu vou falar do teu nome. Agora, a parte principal, versículo 44. Diz assim, ó, eu resumi 48 versículos em 5 minutos, então a gente tem um outro dia para estudar um pouco mais, tá? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. Olha um pouquinho para o pastor. Quando Pedro fala no versículo 34 que o Senhor não faz acepção de pessoa, ele começa a pregar. Você já pregou para alguém? Hã? Já pregou ou não? Já pregou? Ah, pastor, já preguei. Preste atenção que eu vou te falar. Às vezes você está pregando para alguém que você nem sabe o que ela sente, o que ela tem, qual que é o problema dela. A pessoa chega até a emocionar na hora. Como é que você sabe disso? Eu precisava ouvir isso. Está todo mundo me maltratando e você vem aqui trazer uma palavra que me levanta. E isso, meu irmão, é a ação do Espírito Santo. Quando, irmão, começa o Pedro a pregar, ele começa a falar de quem? Qual que é o foco da pregação do Evangelho? Ai, glória a Deus, vocês sabem de cor salteado. Quem que é o foco da pregação? Jesus. A mensagem a ser transmitida pela nossa vida, pela nossa boca, pela nossa maneira de viver. Jesus. Nós temos que transmitir Jesus. Quais são as palavras? Eu não vou abrir aqui, mas você conhece. O que o Pedro começa a falar? Olha, Jesus, ele era filho de Deus. Ele cresceu como um homem qualquer, nascido da Virgem Maria. Ela então teve o Jesus, contou toda a história. Fala o dia que Jesus foi batizado por João Batista, quando o Espírito Santo veio até ele, quando aquela grande obra começou, os milagres que aconteceram, tudo o que aconteceu, o Pedro falou. E quando o Pedro estava falando de todas as coisas, que Jesus foi crucificado e ressuscitou, quando ele está terminando essa palavra, a Bíblia fala que estas pessoas que ouviam a palavra, elas começaram a orar em línguas, elas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Amados, na pregação, eles já eram batizados? Não. Irmão, quando você está com Jesus, quando Jesus está na sua casa, meu irmão, o impossível acontece. Não, pastor, mas para receber o Espírito Santo tem que ser batizado. Não é assim que foi com Jesus? Foi ou não foi? Ele se batizou e depois veio o Espírito Santo como pomba, né? Que é uma expressão, é como pomba, ele veio até o Senhor. Irmãos, essa família, eles foram tratados com diferença, porque, meu irmão, eles tinham tanto temor de Deus, tanto respeito de Deus, tanta devoção ao Senhor, que durante a pregação, o Pedro nem terminou a ministração, o coração estava cheio de fé, e eles começaram ali então a orar, começaram a orar em línguas, e a evidência, né? Já preguei isso para você, uma das evidências que você é cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Ah, pastor, eu não creio nisso, então você não crê no que está escrito na Bíblia. Por quê? Eu vou terminar a leitura, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que no caso eram os judeus, todos quantos tinham vindo a Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre... Ou seja, não é só para judeu, é para todo aquele que reconhece Jesus como Salvador. Todos, você que me assiste agora, você, pastor, eu sou uma pessoa muito errada, você está dentro de uma prisão, você está dentro de um hospital, onde você estiver, onde você pode ouvir essa palavra, Jesus está dizendo, você é meu, é só você agora se quebrantar, aceitá-lo como teu Salvador, e Ele então fará nova a tua vida em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aí ele termina, 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar. Pergunta que eu falo para você, gente, qual foi a evidência que o Pedro viu que foi o Espírito Santo? O que eles começaram a ouvir? Eles começaram a falar em línguas. E aí tem gente que prega para você que falar em línguas não é de Deus, isso aí é tudo mentira, é coisa invenção da cabeça das pessoas. Aí você faz o que com a Bíblia? Qual foi a evidência que o Pedro viu? Pedro viu eles orando em línguas. Aí a Bíblia fala no versículo 47, respondendo então Pedro, vamos junto? Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo?
O Pedro na hora fala, meu Deus do céu, o Senhor operou um milagre ainda maior. Eles já estão cheios do Espírito Santo, eles têm que ser batizados, eles também têm que ser batizados nas águas. Eles também precisam ser batizados nas águas. Aí no versículo 48 termina, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ou seja, a conversão completa aconteceu. Porque, irmãos, põe só na tela para mim, por gentileza, Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9, só na telinha que vai passar para você. O que acontece com a gente, irmãos? Tem pessoas que elas são gente boa. São pessoas, por exemplo, você tem uma pessoa da sua família que você ame ela. E ela é uma pessoa que ajuda todo mundo. O Cornélio e a família dele eram pessoas boas? Sim. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que eles ainda não eram cheios do Espírito Santo e também não eram? Batizados. Eles não eram batizados. Eles ainda não eram cheios do Espírito Santo. Mas quando, meu irmão, eles entenderam, irmãos, o Paulo disse isso através da carta, aliás, o livro de Atos diz, como aprenderei se ninguém me ensinar? Amados, o Espírito Santo está te dando uma aula aqui hoje. Se Jesus entrar na tua casa, se você levar Jesus para a tua casa, ele vai fazer o milagre acontecer. Por quê? Leia comigo. A saber-se que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração você crê, para que aconteça a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Você prega, a pessoa crê e a pessoa confessa. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero Jesus, mãe. Eu quero Jesus, pai. Eu quero Jesus, meu amor. Diga graças a Deus e vamos aplaudir Jesus bem forte e bem bonito, porque Ele merece. Aos amigos de casa, um forte abraço. Tchau.